Fala galera do Mais Que Filmes, aqui é o João Vitor. Hoje pro nosso segundo vídeo de Halloween. Eu nem lembro se eu comentei isso no vídeo de Olhos Bem Fechados, que a gente teve até um bom número de views, né? Mais ou menos 80 e pouco pra gente aí pro primeiro vídeo. Já é muita coisa, 80 pessoas ouvindo o que a gente tinha pra falar, né? E eu já queria fazer esse vídeo de Halloween há muito tempo. Então a gente separou aí 6 melhores filmes de terror, né? Não necessariamente os melhores de todos os tempos, porque são muitos. Mas a gente selecionou 6 aqui que a gente gosta muito. Também não tá na ordem do pior ao melhor, né? Então são 6 que... Todos os 6 ali praticamente são top 1, né? Claro que a gente tem nossas preferências pessoais, mas a gente chegou num acordo aqui e vamos falar de 6 filmes de terror. Então é isso. Nosso primeiro filme da noite é O Iluminado. Vou colocar a imagem aqui, calma aí que o celular a câmera tá na frente dos botões aqui do... Enfim. Vai enrolando aí que eu vou ter que mudar aqui. Tá, O Iluminado, cara, é um filme, né? É uma adaptação do livro do Stephen King, O Iluminado. Eu li o livro e vi o filme. Eu sei que o próprio autor não gosta muito do filme, né? Mas é um filme que marcou pra caraca na época. Ele odeia o filme, né? Mas, tipo assim, é um filme que marcou muito na época. E eu só fui ver ele depois de velho. Eu fui ver recentemente, cara. Deve ter, sei lá, uns 3, 4 anos, né? Foi aí. E mesmo com a cabeça da geração Zap, né, que todos nós somos, ele ainda assim teve muito valor, né? E é uma situação meio bizarra, né? Só de você... A sinopse, acho que todo mundo já conhece, né? A história de um cara aí que é meio problemático e ele consegue uma vaga de emprego pra ficar tomando conta de um hotel lá no meio da montanha sozinho com a família dele durante 6 meses. E depois do momento que ele chega lá, aos poucos ele vai ficando cada vez mais louco, né? E coisas estranhas começam a acontecer. Como sempre. Mas queria saber aí do Paulo aí, por que você gosta tanto do Iluminado? Fala aí. O livro é muito bom, né? O filme não poderia ser diferente. Isso que eu vou falar vai para quase todos os filmes dessa lista, né? É uma obra-prima do horror. O Iluminado é um filme que te prende do início ao fim. E principalmente eu gosto muito do diretor desse filme. Ele tem um jeito todo peculiar de fazer filmes e com esse não foi diferente. E é só assistindo, cara. É uma atmosfera bem tensa, tanto visualmente quanto o áudio. E só assistindo. O final é surpreendente também. Tem cenas bem marcantes e é um clássico do cinema, né? Como você falou, mesmo quem nunca viu o filme, só de olhar essa imagem que nós estamos vendo, vai saber do que se trata. E que virou referência em várias outras obras, até no Jojo, né? Que é um anime. Tem uma cena várias que faz obras. referência ao Iluminado. Fala aí, Kinha, o que você acha do Iluminado? Só um adendo, tanto paródia de terror quanto paródia de comédia, né? Também já teve várias referências de comédia ligadas ao Iluminado. Exatamente. O microfone tá desligado aqui. Agora foi, né? Uhum. Eu gostei do Iluminado, achei um filme bom, mas, tipo assim, pra mim não é um dos melhores filmes de terror que eu já vi, sabe? É muito bom. Mas, tipo assim, pra mim ele tá mais nessa lista pelo clássico que ele se tornou e por esse poder que ele teve de ser uma referência, o legado todo que ele deixou, sabe? Então acho que ele merecia estar na lista por isso. Não tô falando que é ruim, de novo. Pra mim é muito bom. Mas pra galera que gosta de futebol, né, traçar um paralelo, pra mim é tipo a Espanha de 2008 a 2012. Que era uma seleção boazona, marcou história, sabe? Com jeito de jogar, mas eu particularmente, tipo assim, não era o meu jeito de jogar preferido, sabe? Mas inclusive, a gente já gravou lá no outro canal um podcast completo sobre o Iluminado. Se alguém estiver ouvindo a gente aí e quiser ver, manda nos comentários que eu mando o vídeo. E pra fechar essa parte do Iluminado rapidinho, só o último comentário, que é uma grande atuação esqueci o nome do ator, Jack Nicholson. Jack Nicholson aí, uma atuação lendária. E eu acho que ele ficou um pouco marcado depois do Iluminado, né? Então ele faz sempre o papel, assim, do cara meio maluco, né? Não ficou meio... Eu acho que é o forte dele, né? É igual o Joaquin Phoenix, que volta e meia tá fazendo um papel de maluco. Então o Johnny Depp, que é sempre o cara... William Dafoe também. Esses caras... Jake Gyllenhaal sempre é maluco também. Entendeu? E só pra fechar, o livro tem diversas partes melhores que o filme, e o filme tem diversas partes melhores que o livro, né? E eu acho até que, considerando o universo das adaptações, eu discordo do Stephen King, foi uma boa adaptação, sim. Eu acho que a essência da obra tá ali, sim. O que ficou ruim, na minha opinião, foi o Dr. Sono, né? Que é a continuação do Iluminado. Ficou... Não precisa nem ver, que vocês vão ficar com raiva.
Assim, não diria nem que é Horrível, ruim, mas lixo, é eu acho. bem comum, né? Bem comum. Não, eu discordo, eu acho horrível. O Iluminado é tipo uma obra de arte, e aí eles querem reduzir essa obra de arte a um filmezinho jumpscare super fraco, horrível. Meio Marvel, né? Totalmente Marvel, tipo assim, é um crime. É um crime. Mas esse Doutor Sono é das antigas também? Não, é novo, saiu... Não, ele é Não. recente. 2 E o anos, Doutor eu ia falar. Sono, óbvio que ele não, assim, né, pelo que eu vi da história, não li o livro, né, ele não me parece ter o potencial pra ser o Iluminado, mas ele poderia ser melhor. O filme é muito Marvel mesmo. O que eu ia falar é que, por exemplo, o Iluminado é de 60, 70, 80. 80? Tá, é antigo, né? Tá aí 80, 40 anos. Eu acredito que naquela época, né, os diretores, os produtores do cinema não queriam fazer algo maior do que a obra original, né? Não queriam aparecer mais. E acho que é o problema, talvez, de hoje em dia. Então isso acaba estragando a adaptação. Talvez o diretor lá do filme do Iluminado, dos anos 80, ele só queria realmente representar ali o livro. Não, esse cara, ele é todo excêntrico, ele tem um jeito todo peculiar de fazer filme. Não vou dizer que ele queria aparecer, mas é impossível um filme dele sair totalmente igual ao livro, não ter a O que eu quero dizer, dele, entendeu? o que eu quero dizer é que, tipo assim, que eu não acredito que um cara de antigamente, que as adaptações antigas são mais fiéis. Então, eu acredito que hoje em dia o cara quer ser maior, ele quer, sabe, tem mais ego do que antigamente. A coisa mais, assim, a pior coisa que eu considero do livro, que eram os monstros lá do jardim lá, aquelas plantas, né, que tomavam forma, ficavam vivas, não tem no filme. Isso aí tirava bem a imersão pra mim. E o que tira a imersão também é que hoje é o vídeo de Halloween pra falar de filme de terror e tá mó calor, né? Então não tem nem clima pra isso. Terrível. Então, Brasil, né, cara? bora pro próximo. Anuncia aí que eu passo a imagem. O próximo filme, galera, é O Bebê de Rosemary, que pra mim, ele também vi, né, numa dessa leva aí de clássicos que eu vi recentemente. Recentemente que eu digo, deve ter uns 4 anos. Foi o primeiro filme que eu vi na minha TV 4K. Então, assim, já foi espetacular de cara e eu vi sem expectativa, né? A gente sempre... Aqui no Brasil tem até uma piada, né, do bebê de Rosemary, né? Tipo, quando é um bebê muito feio, alguma coisa assim. Uma criança muito feia e tal. Mas isso mostra como foi importante o filme, né? Dos anos 60, então, no Brasil chegou isso aí. Mas a impressão que eu tinha do filme era de que era uma parada meio pataquada, meio comédia, sabe? Meio assim. E quando eu vi, cara, é um filme muito sério, cara. Tu fica tenso o tempo todo, né? A história, obviamente, é sobre a Rosemary, que ela casou recentemente, né? Com acho que é Guy, o nome do marido dela. Ele é um ator e eles se mudam para um condomínio, que eu não lembro o nome, mas é um condomínio polêmico, né? Onde até o John Lennon foi assassinado. Tem várias histórias assombradas, tipo, na vida real, nesse condomínio. E ela acaba ficando grávida, só que começa a acontecer diversas coisas estranhas de novo com ela, e tudo meio que ligado ao bebê, né? Então, cara, é tensão do início ao fim, tipo... E mesmo sendo antigo, eu não conseguia nem perceber que era antigo. Parecia um filme que foi feito aí nos moldes atuais, né? Mas eu diria que é eterno. Eu acho que daqui a 30, 40 anos o filme ainda vai fazer sentido. E faz a gente pensar também sobre diversas coisas, assim como o de Olhos Bem Fechados, se isso acontece realmente na realidade, né? Fala aí, Paulo. Outro clássico também, diferente do Iluminado, como eu posso dizer, o Bebê de Rosemary, ele parece real. Não que não possa existir um Hotel Assombrado, né? Mas o Bebê de Rosemary é bem mais real, é uma tensão diferente. E com certeza existem essas coisas, não assim, relacionado ao bebê, mas vamos dizer, relacionado aos moradores do condomínio, com certeza existe. E também é um outro filme excelente. Esse filme e O Iluminado é o típico filme que você tem que botar no seu currículo, se você é fã de terror, entendeu? E se você vê muito cedo, pode até estragar, é até bom você deixar pra ver ele mais tarde. Até porque, acho que, tipo assim, quem tem 17 anos, 18 anos agora, né? Em 2022, já vai achar ruim uma obra dos anos 60, né? Não vai conseguir, tipo, separar bem as coisas, né? Tipo assim, não é nem... também por ser dos anos 60, mas é porque é um outro ritmo, é um outro tipo de horror.
É uma outra forma de te deixar assustado. A galera de hoje em dia é muito adrenalina, entendeu? É muito acostumada a filme acelerado e jumpscare e monstro. E esse filme não é assim, entendeu? Sim. Pra mim, o Rosemary é melhor do que o Iluminado, né? Achei que é um filme que, tipo assim, te deixa mais tenso, até porque você em vários momentos pensa, isso aí não tá acontecendo. Aí depois você fica, não é possível, tem que estar rolando a parada. E até o final, meio que, tipo assim, por mais que talvez deixe assim meio que na cara do que se tava rolando a parada ou não vou dar o spoiler, ainda assim não é definitivo, né? Tem os sonhos definitivo. dela também, né? Que você não sabe se é real ou se não é. Se ela tá louca ou não, se É. você da cabeça, enfim. E, tipo, e isso é muito bem feito, porque normalmente, em qualquer filme, não só de terror, mas quando eles colocam vários devaneios, é sempre uma parada chata pra encher linguiça, né? Agora, nesse filme, não, é bem colocado e realmente tu fica, caraca, isso tá acontecendo, isso não tá, né? E agora e tal. E os personagens, que são, entre aspas, né, pessoas normais, são muito assustadores sem tentar ser, né? Não é aquele fantasma, aquele cara bizarro, um cara muito feio, não, são pessoas normais do dia a dia, só que tem uma coisa neles, né? Exatamente, é o tipo de gente que tu olha assim, a pessoa é normal, não é suja, não tem uma verruga no meio da cara, não tem nada disso, mas tu olha e fica assim, cara, que ser esquisito, alguma coisa ali é esquisita. E nesse filme, tipo assim, o bom também é que ela age de uma forma até considerada normal pra quem tá naquela situação, porque normalmente no filme de terror eu sempre fica, por que o personagem não fez isso? Por que ele não gritou? Por que ele não saiu da cidade? Mas ela... Sempre é uma idiotice, né? Sim, ela, tipo assim, agiu como uma pessoa normal e tentou, né, agir de diversas formas reais. Então isso é um ponto muito bom pro filme. E ele tem toques de terror também em situações que, entre aspas, não são assustadoras, né? Como quando ela tá no orelhão e tem um cara ali perto dela, chegando no orelhão, e tu fica, qual é desse cara? Ele vai pegar ela, não sei o quê, só que no final o cara não faz nada, né? Mas o filme te coloca tão tenso que você começa a ver terror em tudo. Tipo... Tu duvida da própria sombra. Exatamente. Também parecido um pouco com De Olhos Bem Fechados nesse sentido, né? Sim. Pode passar pro próximo aí? Então é isso, galera. Obra-prima, mais uma obra-prima, mais um ótimo filme pra se ver no Halloween, e vamos pro próximo. O próximo filme, pra mim, ele não é o melhor, porque depois eu descobri um que a gente vai falar mais pra frente, né? Mas ele foi o melhor filme de terror que eu vi durante muito tempo, desde que eu vi ele no cinema, e até eu conhecer o outro filme que a gente vai falar mais pra frente, que é A Bruxa. E, cara, só esse nome, The Witch, a New England Folk Tale, tipo um conto da Nova Inglaterra, né? Tipo de folclore da Nova Inglaterra. Cara, só isso aí já mata, estilo pra caraca, né? E eu fui ver esse filme, cara, sem muita expectativa, porque apesar de bruxas, né, ser um tema muito... Bom, um tema muito bom, né? Bruxa, vampiro, zumbi, etc. Essas criaturas assim. Só que não tem um filme muito bom de bruxa, né? Ou é algo meio de comédia, ou algo meio infantil, ou então uma coisa bem ridícula, né? Tirando A Bruxa de Blair, eu diria. Mas quando eu fui ver esse filme, eu vi que ele tinha... Eu não pesquisei nada e tal, e vi que ele tinha uma parada meio de história, né? Meio de cultura, de religião ali. E, cara, de cara você já vê que é uma obra-prima, né? Ele é filmado ali todo diferentão. As pessoas, até as palavras que eles usam, né? Eu tava lendo que tentou colocar algumas palavras ali do inglês bem antigo, né? Pra representar a época e tal. E o filme é muito sombrio também, e assim como os outros que a gente falou, tirando o Iluminado, o Iluminado até tem, mas também pouca coisa, não é aquele terror escrachadão, né? Pô, fala aí. Porque sempre o Paulo tá indo, eu tô esperando ele falar. Não, achei que tu tinha terminado de falar. Então, cara, quando eu fui ver esse filme, eu tava com uma expectativa, mas assim, é que já tinham falado que era bom, mas já tinha aquele exagero, tipo assim, pessoas desmaiaram vendo A Bruxa. Aí eu fui ver o filme, tipo, caraca, deve ser bom, mas, pô, já estão exagerando. E é um filme difícil, porque ele não é pro paladar de todo mundo, e falo isso sem querer parecer metido e tal. É um filme que não vai ficar jogando na tua cara, ele não vai te dizer, te contar, não vai ser expositivo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito, muito, muito sinistro. E tá tudo ali. As coisas que tornam ele sinistro, uma vez que você entende, não tem como você enxergar de uma outra forma. Não tem como tu não ficar, tipo assim, caraca, que é isso? Que troço absurdo.
E pra mim ele é uma obra-prima de terror absurda. É o meu filme de terror favoritaço, com um final incrível. Mas é aquilo, eu não saio recomendando ele pra todo mundo, porque primeiro tem que saber se a pessoa já tem um certo nível no terror pra poder conseguir assistir esse filme. Porque não é que ele é, de quebrar a cabeça, mas é que ele é um terror diferente. Mais ou menos da mesma linha que o Rosemary e o Iluminado, mas ele é ainda mais diferente, na minha opinião. Eu acabei de esquecer a sinopse, né? A sinopse é sobre uma família que... O filme se passa, né? Ali um pouco no início ali da colonização nos Estados Unidos. E a família é expulsa lá da vila, né? Do vilarejo por motivos religiosos, que eles são muito fervorosos, né, na religião e acabam tendo divergências ali com a galera e vão morar sozinhos no meio do nada. Numa casa Não. lá, então... Eles são expulsos porque acusam a menina de bruxaria. Era isso? Era isso, eles são expulsos porque acusam a menina de bruxaria e o pai fala que ela não é bruxa e aí ele é religioso e que se eles estão fazendo isso é o demônio que tá ali contra a família dele e aí é ele que vai embora, entendeu? Isso. Ele pega o orgulhoso e vai embora. Mas aí, né, as coisas começam a dar errado pra onde eles vão, né? Então os não conseguem plantar, começa a passar fome e acaba que o bebê da família também some. E aí começa todo o drama, né? Fica se é bruxa, se não é bruxa, se os irmãos são os bruxos, se tem a bruxa na floresta, se a garota é bruxa. Começa a dar várias tretas na família e várias coisas assustadoras, né? Inclusive tem uma cena lá épica. Se não é só loucura, né? Tem uma cena épica no filme quando o irmão dela... Não vou dar spoiler, né? Mas quando o irmão dela tem um surto, né? Digamos assim, né? E ele fala umas paradas que tu fica, né? Tipo, caraca, né? Fala aí, Guian, tu nem falou. Vocês falaram já praticamente tudo, né? Eu fiquei só... Não tem nem rebarbinha pra mim, mas também uma atuação muito boa, tipo, são quantos personagens? É o pai e a mãe, 2. Tem os 2 gêmeos, 4. A garota e o moleque. São 6. O filme se passa praticamente com 6 personagens e mesmo assim, né? É muito rico. E são 6 personagens e um cenário, sabe? Uma casa perto de uma floresta. Mas mesmo assim parece que acontece coisa pra caraca. E também a atuação deles é muito boa, porque eles tem que fazer aquele sotaque de inglês antigo. Eles falam, né? O inglês um pouco mais antigo também. Então. Não, e tem. Deixa eu terminar aí. Vai ser rápido. Então o diretor, ele teve todo esse carinho, né? Isso me pega pra caraca quando, por exemplo, vai fazer um filme na Noruega e coloca os atores pra falar norueguês, sabe? Esse tipo de coisa me pega bastante quando tem esse carinho com o filme. Então a Bruxa tem isso, além de ser um grande filme de terror, né? Uma trama muito boa. E também, como o Paulo falou, não é um filme de terror que você vai ver, tipo, aquele que é da Marvel que a gente fica zoando, que é até bom, mas é meio Marvel. Invocação do Mal. Invocação do Mal, entendeu? Não vai ter, tipo... Não, se você curte Invocação do Mal, você até pode curtir a Bruxa, mas saiba que é uma outra vibe. Aliás, até agora, esses 3 filmes aí, pra galera do Invocação do Mal, é uma outra vibe. Não quero soar arrogante, mas, tipo assim, exatamente. O Invocação do Mal é o filme, tipo assim, que é pra ser popular e não sei o que. Esses aí não são, sabe? É um terror... os 3 são de um terror bem sutil, né? E foi coincidência, porque a gente não planejou isso antes. A gente tá falando aqui, agora que eu tô... mesmo, os 3 filmes que a gente falou até agora são ali do... Não, então, poucas cenas bem, como posso dizer, expositivas, né, de terror. O Iluminado e o Rosemary são menos sutil, na minha opinião. O A Bruxa, ele já é mais sutil. E ele tem aquela coisa do não é. Não é, pô, é azar, sei lá. Aquela coisa, como é que tu acha que vai dar certo? Tá no meio do mato, pô, tem bruxa nenhuma aí. E aí do nada tu fica, não, porra, tem bruxa assim, que história é essa? Aí tem umas cenas, cara, que tu fica assim, caralho, que porra é essa? E tem o Black Phillip também, que a gente esqueceu de falar, né? Que é um bode preto lá, sinistro que eles têm, e que fica o filme. Tu também fica o filme inteiro pensando que aquele bode tem alguma coisa, né? Tem culpa no cartório. Muito bom. E inclusive ele é sinistrão, né? Mas tá até aí na imagem, né? E assim, as poucas cenas de terror mesmo bem claro, né? Digamos assim, que tem no filme, são muito assustadoras, né? Tipo aquela lá do celeiro, né? Vocês estão lembrando? Mas essas aí é até uma característica desse estúdio aí, o A24, né? O Hereditário tem a mesma coisa, o Midsommar também tem esse... Não, mas o Hereditário é mais hard, né? Sim, mas
É mais hard, mas ainda assim tem coisas sutis, né? Tem, mas ainda assim é mais raro. Fechou a bruxa? Fechou. Fechou, galera. A Bruxa, obra-prima do cinema. Inclusive, essa atriz, que é a Anya Taylor-Joy, ela começou a fazer um montão de filme. Ela tá, tipo, no top aí de Hollywood atualmente. Sabia não. Bora pro próximo, que é O Sexto Sentido. O Sexto Sentido, eu acho que a gente tá na casa aí dos 30 anos, né, infelizmente. E, se eu não me engano, ele é de 98, 99, por aí. 99. Ou 2000. 99? 99. Então, ou seja, a gente era criança. Esse foi o filme que eu mais tinha medo quando era pequeno, que todo mundo falava, ele passava no SBT, eu acho, né? Aí, tipo, eu lembro que era um evento quando ia passar o Sexto Sentido, né? Exatamente. Caraca, lembrou bem, cara. Era um evento isso aí. A gente dormia cedo e tal, não conseguia ver, até que um dia eu falei, não, hoje eu vou ver. Aí eu lembro que se juntou todo mundo lá em casa, eu, minha mãe, meu primo, a Chuquinha dormiu. E eu vi, cara, com um cagaço do caraca, muito medo mesmo. A história todo mundo já sabe, né? É um garoto que vê gente morta, que vê os fantasmas e tal, e tem o psicólogo lá, que é o Bruce Willis. Ele é psicólogo, né? Começa a acompanhar o dia a dia dele, né? Só que assim, cara, vendo hoje, você até consegue ver meio que sem, assim, não sem medo, né? Tem um clima meio sombrio e tal. Mas quando eu era criança era muito assustador, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o X da questão desse filme é que ele também parece real, sabe? Você consegue imaginar que se alguém vê fantasmas é dessa forma, né? Também Exatamente. de forma um pouco, entre aspas, mais sutil, né? Ele não é tão sutil quanto os outros, mas ainda assim é sutil comparado ao que a gente tem aí de filmes de terror normais, né? Fala aí, Paulo. Tu falou bem, porque a gente viu criança, né? E quando eu era criança também era o filme o filme do garotinho que vê gente morta. E aí a minha tia, eu era muito criança, minha tia me contou a história desse filme todinho. E aí eu sempre fui maluco com filme de terror, quis ver. Vi, fiquei cheio de medo. Mas assim, a gente vê criança, a gente não consegue. A gente acha bom, mas não consegue pegar tudo, né? E ao longo do tempo eu fui vendo e revendo. E esse ano, depois de muito tempo, eu revi esse filme, mais ou menos no início do ano. E tipo assim, é impressionante como ele continua bom. Eu acho que ele continua assustador. É porque, novamente, né? A gente tem uma bagagem de terror. Mas mesmo assim, ele continua assustador. E eu confesso que pra mim ele é bem marcante, que depois desse filme, até hoje, eu não consigo ir no banheiro e ficar de costas pra porta. Não consigo. Não, eu tinha medo daquela cena que ele tá tipo numa cabaninha lá, ele se escondia na cabaninha, né? Mas depois daquela a do banheiro eu não fico. Eu ainda bem que eu nem lembro dessa, cara. Eu sei que realmente são várias cenas que ficam, né, na sua cabeça e você fica com medo, tipo... E é exatamente o que falou. Se alguém vê gente morta, é dessa forma aí, na minha opinião. Exatamente. Eu só não sei se a pessoa vê com o fantasma, tipo, o espírito machucado, da forma que ele morreu, né? Não sei. De qualquer forma, o filme também levanta vários questionamentos, né? E outra coisa que eu queria falar é que por conta desse filme, eu achava que o Bruce Willis era um ator tipo de drama, esse tipo de coisa, mas ele é tipo um ator de ação mesmo, né? Eu também, tanto é que eu estranhava que depois a referência dele era só filme de ação. Eu falava, mas ele é um cara mais cabeça, né? Eu pensava assim. Eu também pensava assim. Mas, assim, uma obra-prima também, né? Um dos melhores filmes de terror aí de todos. E você não deu a sinopse de novo, se eu não me engano. Não, falei sim. Ele deu sim, falou sim. E o Sexto Sentido todo mundo sabe. Eu acho que não tem ninguém que não saiba, né? Porque o Sexto Sentido, tipo, a gente falou filmes mais antigos, né? A Bruxa é muito recente. E esse aí seria, tipo, o clássico da nossa geração, né? Talvez. Será que as pessoas ainda veem o Sexto Sentido hoje em dia? Vem, pô, claro que vem. Esse filme aí, daqui a... Bota, sei lá, mais uns 15 aninhos, ele já é classicaço, assim, entendeu? Sim. Então, aí eu queria aproveitar para falar sobre o quão ele é classicaço, porque ele foi indicado a 6 Oscars. De melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor edição, direção, roteiro original e melhor filme. E, tipo, um filme de terror, isso é muita coisa. Exatamente. Quando eu não vejo o filme de terror nem ser indicado, quanto mais pra 6. Não venceu nenhum, mas, cara, independente, né? E ele também é mais um filme daquele diretor indiano, o Shyamalan, que sempre coloca um plot twist, né? Aquelas situações de reviravolta, sempre coloca... Depois desse filme, ele passou um bom tempo refém do próprio estigma, né?
Mas sempre mandando bem, né, cara? Tipo, Mas Sinais é muito bom. todos os filmes dele que eu vi são bons. Não, tem ruins. Vou até Depois ver sinceramente, depois desse, o que eu achei bom mesmo foi o A Visita e o Fragmentado. Tem o A Vila também. Cara, o A Vila é bom, mas o A Vila me parece um grande esforço pra, tipo, tentar ser um seis sentidos diferente. Cara, o Na A minha Vila é opinião. muito bom. Os Sinais é muito, muito bom. Os Sinais é muito bom também. Muito bom. É depois do Sexto Sentido. Corrigindo, então, Sinais, o A Visita e o Fragmentado. Aí ele tem esse tempo aí que ele lançou, eu nem vi ainda. Foi Eu bom vi, também. eu vi. Foi bom, mas é, tipo assim, não se compara com o resto. E É. também tem o Demônio, aquele do elevador, não é? Que eles Horrível. É bom também. Não, eu Eu gostei. achei Muito horrível. bom. Achei bom. É um bom diretor, né? Pronto. É. E outra Ah, coisa, é um só pra gente fechar essa parte aí também, a gente falando de Oscar, né? O A Bruxa, que a gente comentou anteriormente, eu acho que ele é um filme ali bem modelo pra disputar o Oscar, né? Mas acho que não disputou, não. Eu também acho, mas nem nada, nem tchum pro Oscar. Vou até ver aqui. Então bora lá pode pro passar próximo? aí. Pode ir. O próximo, né? Eu acho que até o Paulo falou, né? Esse tá um pouco abaixo. Acho que tá um pouco Bem abaixo como você vai assim pela questão da perspectiva da obra de arte, né? Mas foi um filme que causou um fuzuê também, assim, assim como o Sexto Sentido foi o clássico da nossa infância, esse filme foi o clássico da nossa adolescência, que era Atividade Paranormal. E assim como o Sexto Sentido era um evento quando passava na SBT, o Atividade Paranormal era um evento quando estreava no cinema, né? Eu ficava caraca, tinha que ir, ficava esperando lá, contando os dias e tal. Era pra ir no... A gente chegou a ver um, não foi junto? Acho que Foi o 3. Foi o 3. Era tipo, tem que ver no final de semana que estreou. Isso aí. E, cara, foi um filme também que eu lembro... Não sei se vocês lembram quando o Tropa de Elite saiu, que ele vazou primeiro na internet. Sim. Eu lembro disso do Tropa de Elite, mas eu não lembro disso do Atividade Paranormal. Então, foi a mesma coisa que aconteceu no Atividade Paranormal. Era só meio que no submundo da internet que se falava. E ele ficou famoso antes de lançar, oficialmente. Cara, o Atividade Paranormal, o primeiro, era muito underground. Tipo assim, acho que ele só saiu, sabe? Ninguém isso sabia aí. o que era, não teve cinema, não teve... Tipo assim, vai sair tal filme, não. É só... Parece que Eu vi pegou no a câmera cinema. e fez. O primeiro? Primeiro. Sério? Mas é que eu tô te falando. Ele Quando saiu, eu vou falar. ele saiu e ficou famoso. Tipo, ele saiu clandestinamente, ficou famoso e depois foi lançado oficialmente. Tipo o Tropa de Elite. Entendeu? Ah lá, a produção do filme foi $15 mil, cara. Isso aí, tipo, é piada. Então, esse filme é muito especial. Muito especial não, né? É especial pra mim porque foi o primeiro filme que eu vi de terror, assim, no cinema. Eu sempre tive essa curiosidade, caraca, no filme de terror. E eu também sempre tive essa paranoia, tipo assim, cara, beleza, eu vou dormir, mas o que acontece? Tipo assim, eu tô aqui, mas quem me garante que não tem ninguém aqui? Sabe, essas coisas. Vocês já pensaram isso? Já, com certeza, pô. E se alguém, eu juro pra você que eu já pensei também, se filmar, tal, com alguém dormindo, as histórias, tinha um vídeo de histórias, né? Se for o quê? Aí, se filmar, tipo assim, tô filmando você dormindo e, pô, do nada tu vê que a porta abriu. Já pensei nisso também, filmar, tipo, a minha casa quando eu saio. Essas coisas. E aí o filme é bem isso. E eu lembro que quando eu fui ver o filme, eu fui ver com uma galera e... Pô, hoje em dia eu gosto mais pelo carinho. Mas eu acho até fraco. Mas na época, porra, super assustador. E não consegui dormir também, entendeu? Nessa época o meu quarto tinha uma porta bem de frente pra minha cama. Eu não consegui. O dia que eu voltei do cinema, eu não consegui dormir. Cara, eu sempre durmo de porta fechada desde criança, até hoje. Quando tá calor, é um inferno. E eu não lembro disso que vocês estão falando, que ele ficou famoso. Óbvio que eu já pesquisei muito depois, né? Eu ouvi as histórias que ele foi feito com um orçamento super baixo, ele é filho de A Bruxa de Blair, né? Mas o que eu lembro é de ver o trailer ou ver o cartaz. Provavelmente deve ser do cartaz, que naquela época o trailer era muito mais assim, só no cinema. E aí eu já achei maneiro e fui ver e saí do cinema, tipo assim, caraca, o filme é muito terror, tem que ver. E aí daí eu vi todos os outros no cinema. Até o dormir. E quando começou o burburinho, né, sobre esse filme, também tinha muita gente que achava que era real, né? E tal, que era realmente filmado porque os atores eram desconhecidos e eu acho que eles tinham o mesmo nome, né? Tipo, os personagens o mesmo tinham nome, eles interpretam as mesmas pessoas. E tipo assim, eu vi que o cara ficou sumido de propósito depois
E o filme ficou famosinho, entendeu? Criaram uma mística, né? E, tipo assim, ele não É. foi o primeiro filme found footage, né? Teve outros, como, por exemplo, A Bruxa de Blair, que eu acho que a gente tem que gravar um só sobre ele, mais pra frente. Mas depois da Atividade Paranormal, só saía filme assim, né? Found footage, é found footage. Até o Bruxa Vocês de estão Blair falando tudo que eu ia falar. Ah, foi mal, então fala aí, fala aí. Então, pra mim, o Paranormal, o Atividade Paranormal, ele entra nessa lista justamente por isso, que ele é de 2009 e ele marcou toda essa década 10, né, dos filmes dessa forma. Cara, era bizarro, qualquer filmezinho era um cara gravando, era esse terror sem mostrar o fantasma, né, era sempre assim, pra trabalhar sua imaginação e coisas do tipo, até se era real ou não, então ele acabou marcando uma época e meio que, assim, tá certo que ele meio que vulgarizou, até porque a série se estendeu até demais, apesar de ter muitos filmes bons, isso acaba estragando, né, mas é isso, tipo assim, começou muito bem, teve umas quedas e uns downs e uns ups, né, durante a série, mas marcou pra caraca. Foi um filme aí que eu vi aqui, tipo, que a produção dele foi $15 mil e o que eles arrecadaram foi 193 milhões, tipo, foi o maior investimento que lucro, né, cara? Foi melhor do que Bitcoin. Sim. Então foi um investimento do caraca, e fora os outros filmes, né, o quanto que eles conseguiram arrecadar. Tá certo que começaram a gastar mais, mas enfim. É isso, filmaço, e ele não tá muito nesse hall, tipo A Bruxa ou Sexto Sentido, que você tem que ver com mais calma, você vê ali tranquilo, e na verdade, vai refletir e pensar. Não, é um filme bem direto, um soco na tua cara, pra você levar assim, susto e coisa do tipo. Se você não for dessa época do Atividade Paranormal, você pode achar ou muito ruim ou brilhante, se você não tiver muita experiência com o terror. Se você não tiver muita experiência com o terror, tu vai achar meio brilhante. Caraca, mano, filme... Pô, aí, filme eu dormindo aí. Eu já pensei nisso, vai rolar esse pensamento. Mas se você já tiver uma experiência e você não tiver visto naquela época, é capaz de você achar meio fraco. Pelo menos o primeiro. Mas assim, eu acho que, pra mim, todos são bons. Obviamente o primeiro deu um impacto maior, né? Mas aí depois você começa a entrar mais na história e começa a se envolver mais e tal. Eu acho que o melhor de todos é o 3. Eu também acho. Até os que o Paulo fala que são ruins aí, que eu nem lembro quais são. Pra mim, tipo assim, eu acho que o 3 é 10, a maioria ali fica entre 8 Oi, 9. tu é generoso, hein? Que isso, Não, cara. o 3 é muito bom. E alguns, os piorzinhos ali caem pra 6 e 7. Ruim mesmo não tem, na minha opinião. E além disso, o que ficou ruim foi porque eles sempre tinham que arrumar uma justificativa pra poder filmar a casa, né? Então foi uma parada meio forçada. Tipo assim, todo mundo acaba sempre filmando a casa, sabe? Né? E o cara leva a câmera pra tudo que é lugar, né? Tipo, tá correndo, vai morrer e o cara tá filmando. Acho que agora é um bom ponto pra você levar pra outro filme. Isso aí. Porque outro filme, sim, ele meio que dá uma justificativa boa, né, pra gravar. Isso aí. E acho que, tipo, não fica idiota, sabe? Não vulgariza. O outro filme que, pra mim, é o melhor filme de terror que eu já vi, disparado, o Paulo discordou dele na lista, mas eu e Quinha não abrimos mão, né? É um filme que a gente tá, tipo, viciado. Pra mim, já tá no 7 e pra mim praticamente todos são nota 10. Quando cai ali é 9,5, 9, né, Quinha? Que é o The Blackwell Ghost, que é um filme que eu vi de forma despretensiosa. Ele é mais underground do que o próprio Atividade Paranormal. Esse aí é muito underground. Tu vê que você praticamente não acha informações sobre ele, nem mesmo no YouTube. Quando você acha no YouTube, a galera falando sobre o 1, já tá no 7. E até pra você ter acesso a ele é difícil, você não acha nos sites aí dos 7 mares, né? Eu tenho que alugar em dólar pra poder ver. Então e não tem legenda nem nada, no inglês mesmo é difícil. A história do filme é sobre o Turner Clay, que ele era um diretor meio fracassado, né? Que ele fez um filme de zumbi escrotão. Fazia uns filmes assim, B, C, D, E, os piores filmes do submundo. E em determinado momento, teve um caso lá nos Estados Unidos de algum fantasma, coisa assim, ele começou a duvidar. E ele foi tentar entrar em contato com o cara para poder fazer um documentário mostrando a versão do cara, se era real ou não. E o cara meio que negou, né, que ele filmasse e tal, até que, de alguma forma, no que eu não lembro exatamente, outro cara que tinha uma história com uma casa mal assombrada ficou sabendo que ele estava tentando fazer essa prova, né, de que fantasmas existem, e o cara chamou ele para passar 3 dias, 3 noites lá na casa dele,
e ele poderia filmar o que ele quisesse pra provar que os fantasmas eram reais. E ele vai pra lá, né, com a esposa e monta todo o negócio de cinema lá para as câmeras, né, e tudo pra poder gravar. Só que, cara, qual é a parada? Assim como mais do que a Atividade, mais que a Bruxa de Blair, até hoje nas redes sociais parece que ele se comporta como se realmente fosse tudo real, né, Kim? E até em diversos momentos eu também me pergunto se é real, inclusive no último, que foi o 6, tem um evento que a gente ficou, não, será que aconteceu isso? A gente chegou a ficar mal, né, Kim? Pensando que... Então, tipo assim, tudo... Cara, se, tipo assim, tá no... Vai sair o 7? Não, saiu o 7 a semana passada. Vocês Tipo já assim, viram? Não. Vamos ver quarta, né? Cara, se ele não tivesse, tipo assim, ele tivesse feito só o primeiro e o segundo e falasse que era real e parasse, E sumisse. dava pra acreditar tranquilo, sumisse. Dava pra acreditar muito tranquilo, muito fácil. Só que, tipo assim, como ainda mais... Tá certo que continua, tipo, 3, 4, 5, 6. Tipo assim, continua mantendo todo aquele clima, né? Tipo, de documentário mesmo, que não... É um filme de terror, mas é um documentário de terror, na verdade. Ele mantém toda ali a realidade, né, da coisa. Então, tipo assim, mesmo ele mantendo, você percebe que, tipo assim, que deixa de ser verdade, porque não é possível que ele conseguiu achar isso tudo de evidência de fantasma, coisas do tipo. Mas, enfim, é muito bem trabalhada essa ideia aí. E o que é muito legal nesse filme é que tudo isso que a gente falou da parte sutil, da parte de parecer real, esse filme é elevado a 100. Realmente parece real, porque os eventos sobrenaturais que acontecem, né, nos filmes são muito, muito suaves. É como o Paulo falou, de você deixar uma câmera na sua casa, vai que, sei lá, o copo que tá na sua mesa anda sozinho. Ou então alguém bate na porta e você não ouve, coisas que você não vê, né? Não, mas tô falando assim, o cara vai falar, pô, mas todo filme de terror é isso, é um copo andando sozinho. Mas não, cara, é suave. Não é só vendo, é suave. Não é um copo, ele se mexe esquisito. Ele só anda. É uma bola que só anda, é uma cortina que só balança assim do nada. É uma porta que só abre e para na metade, do nada. Isso, que você vendo, até você mesmo pode pensar, isso aí acontece, né? Às vezes move sozinho mesmo, não tem nada demais, né? E outra coisa, uma coisa inédita também que tem nesse filme, é que o cara falha, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Essa velha que tá na... Essa velha é assustadora. Que tá na tela, ela é supostamente o fantasma da casa, né? Só que em determinado momento quando ele começa a pesquisar sobre ela e tal, aí começa a se criar todo aquele background que nos filmes de terror normalmente criam, né? O cara vai lá na internet, no Google, e achar que tinha uma maldição nessa casa e babá, né? Até que ele acha algumas informações lá e quando ele vai ver não tem nada demais. Aí tu fica, pô, né? Tipo, ou seja, uma situação real, né? Nem sempre a história vai ser fantástica. Também tem nesse filme, né? E depois, cara, o filme vai seguindo, 1 e o 2 é numa casa, do 3 pra frente em outra, que eleva, o que o filme já era muito bom, eleva sei lá, ao quadrado, ao cubo, né, Kim? O 3 pra mim, é obra-prima, é o melhor de todos, dá muito medo. Chega a dar um medo só de você olhar a casa, e é uma casa normal, cara. E não tem nada assim que ele coloque no filme pra dar medo, né, Kim? Tipo, não tem nada, é só uma casa que você tem alguma coisa ruim ali. E também só pra finalizar que o que é muito bom desse filme é que o cara, ele faz tudo sozinho, ele grava, ele participa, ele é o ator, ele é o produtor, ele edita o filme, ele edita o áudio, enfim, ele faz tudo sozinho. E, cara, acho que é o sonho de qualquer um que tá aqui, que também estiver ouvindo a gente, acho que tem vontade de fazer um filme, né? Então, cara, deve ser muito bom você conseguir, né, ter todo o aparato pra desenvolver uma obra dessa, né? Então vai aqui a minha reverência pro Turner Clay, o qual ele também participa do grupo do Facebook, ele que posta, tipo assim, ele só vai lá e a cada, sei lá, 3 meses ele posta um aperitivo, sabe? Tipo, você não... E ele fala, tipo assim, você não acredita no que acabou de aparecer pra mim aqui hoje, aí bota só uma imagem, sabe? Como se fosse, tipo assim, realmente a realidade, sabe? Fica parecendo real, cara. E eu não vou falar muito sobre o 6, né, porque qualquer coisa já é um spoiler, né, Kim? Sim. Mas o 7 eu acho que vai ser uma nova história e eu nem sei o que esperar. Isso que é legal também, né, cara? Porque hoje com a internet, com o trailer, com tudo, tu vai ver o filme, tu já sabe o que vai acontecer do início até o fim, né? E do Blackwell você nunca sabe nada. Nunca sabe, só vai saber quando ver. É isso bom, aí.
Então é isso, né, galera? Fechamos aqui. Rapidinho. 6 filmes. Segura aí. Antes de encerrar, eu quero falar aqui os outros filmes que a gente fez a lista, né? Cada um escolheu 6 filmes, só que só entraram 2 de cada um. Então eu vou falar aqui Menções com menção honrosas. honrosa rapidinho, né? Ó, do meu irmão, o João Vitor, né, que tá aqui apresentando. Teve o Sobrenatural, que não entrou. O Tem Hereditário foto? também. Bota foto, tem não? Ah, não peguei não. Só vou falar aqui rápido. O Hereditário, que é outro filme da A24, né, lá da galera da Bruxa. E o Aterrorizados, que é um filme da Argentino. Argentina. Filme argentino também, alternativo. Tem no Netflix e quem estiver ouvindo aqui procura. Deu medo, né, Ken? Deu medo. Deu medinho. Inclusive, também, se alguém ouviu até aqui, quer conhecer o Blackwell Ghost, que é muito difícil de achar, manda nos comentários que a gente dá um jeito de passar pra vocês. Dá uma ajuda aí. Eu escolhi, né, dos que não entraram, eu tô falando com menção rosa, Bruxa de Blair, A Tempestade do Século, que não é exatamente assim de terror, mas dá pra entrar nessa categoria, um filme também antigo. O REC, que foi até o Paulo que indicou, né? Maneiro. O REC também é uma série de filmes aí de terror. Maneiro. E o Paulo colocou o Exorcista, também um antigaço, né? Classicão. Os outros que eu admito que eu não lembro. E o Hereditário também, que não entrou, mas eu já falei aqui. Então, é isso. Os outros é muito bom também. Filmes de terror, de forma geral, os melhores são os com a produção mais barata, eu acho, né? Mas depois desse vídeo de hoje, a gente pode falar sobre o Bruxa de Blair e sobre os outros, eu acho. E sobre o Blackwell, né? Fazer vídeos separados pra eles. Fechou? Boa. Fechou. Então é isso, galera. 6 filmes aí pra vocês verem no Halloween, entre os melhores filmes de terror da história do cinema. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.